A paz, queridos. Esse ano que nós iniciamos de 2026, o Senhor tem ministrado duas palavras no meu coração. E é algo que eu quero, pouco a pouco, começar a compartilhar aqui com vocês. E essas duas palavras falam de amor e zelo. E eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios, o capítulo 13, do verso 1 em diante, onde Paulo nos escreve assim: Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa e como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Eu quero fazer uma pausa aqui antes da gente ler até o verso 13, queridos. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Paulo está nos dando algumas instruções do que realmente descreve as características daquele que decide amar. Por que aquele que decide amar? Porque o amor, queridos, o amor ele é uma decisão. O amor ele não é um sentimento. E o que nós estamos muito habituados é nos mover por sentimentos, nos mover por emoções, nos mover por aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Agora, quando eu entendo que eu preciso decidir amar, tudo muda dentro de mim. Se amor fosse fácil, querido, se amar fosse fácil, não seria um mandamento. Quando nós olhamos ali para a Torá, a palavra de Deus nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se fosse algo simples, nós não precisaríamos com que o Senhor colocasse isso na sua palavra como mandamento sobre as nossas vidas. E muitas vezes, queridos, nós vivemos hoje dias onde nós falamos para qualquer pessoa que nós amamos. Pegamos o hábito de dizer que nós amamos as pessoas. Agora, o questionamento que fica para nós é: será que nós de fato decidimos tornar isso uma verdade sobre a nossa vida? Quando eu digo para alguém que eu amo ela, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Porque muitas vezes isso não tem a ver com aquilo que eu vou falar sobre o amor que eu sinto pelo meu próximo, mas isso vai ter a ver sobre as minhas ações que vão descrever de fato e vão testificar de fato se eu amo aquela pessoa verdadeiramente. E isso é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, esse senso de responsabilidade. Sabe, onde nós precisamos realmente sermos verdadeiros diante da presença de Deus e também diante da presença das pessoas. Eu preciso ser responsável com aquilo que sai da minha boca. Eu preciso comprovar aquilo que sai da minha boca. E essa questão do comprovar, queridos, isso não tem a ver com provar algo para alguém. Mas as minhas atitudes precisam falar daquilo que muitas vezes saem palavras da minha boca. E eu acredito que esse tempo o Senhor está nos chamando realmente para poder voltar a esse amor. O amor que nos últimos dias passaria por um esfriamento muito grande. E eu acredito que esse esfriamento de amor, queridos, não fala só de um esfriamento do amor pelo Senhor, mas fala de um esfriamento do amor por toda a terra, inclusive das pessoas umas para com as outras. Hoje nós vemos tantas brigas, tantas confusões, tantas competições, tanta maldade tomando conta do mundo. E por que será que isso tem acontecido? Porque o amor de muitos tem se esfriado nesses últimos tempos. O ódio, o rancor,
a decepção, a vingança tem tomado conta do coração do ser humano e tem apagado a decisão que um dia lá atrás ele tomou de amar as pessoas, amar ao próximo como a ele mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando eu entendo, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu entendo que pelo fato de eu decidir amar a Deus sobre todas as coisas, então eu preciso cumprir aquilo que a palavra de Deus me fala. E automaticamente eu vou amar ao meu próximo como a mim mesma. E por que que o amor é uma decisão? Porque muitas vezes é fácil nós amarmos aqueles que estão próximos de nós. Difícil realmente é amar aquelas pessoas que são complicadas. Aquelas pessoas que muitas vezes maldizem. Aquelas pessoas que muitas vezes só planta a discórdia, a contenda, a confusão. Mas quando a palavra de Deus me fala que eu devo amar o meu próximo a mim mesmo, esse mandamento, ele não me condiciona a amar as pessoas dependendo das ações dessas pessoas. Ou seja, independente das ações, independente daquilo que eu vejo, independente daquilo que chega ao meu conhecimento, eu preciso amar ao meu próximo como a mim mesmo. E isso fala também do amor próprio. Se eu me amo, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Agora, existem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar a decisão de amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, porque muitas vezes não se ama. Então fica difícil tomarmos uma decisão de fazer algo por alguém, sendo que nós não sentimos isso por nós mesmos. Então eu acredito que esse ano o Senhor ele quer nos alinhar em vários aspectos. E o alinhamento ele começa principalmente através da decisão e de um posicionamento, quando eu entendo que eu preciso realmente deixar com que esse amor transborde através da minha vida, independente de quem quer que seja, independente das circunstâncias. Quando eu olho para Jesus e eu preciso aprender a ser parecida com Ele, eu preciso buscar no coração de Jesus o que Ele ama, pelo que Ele zela, com o que Ele se preocupa. Esse zelo, o Senhor nos convida também a voltar para esse zelo. Quando nós temos o temor a Deus, nós nos preocupamos com o coração de Deus. Nós nos preocupamos se nós estamos agradando o coração de Deus, se nós estamos cumprindo a vontade de Deus sobre as nossas vidas e sobre os lugares, os ambientes em quais nós passamos e sobre a vida do meu próximo. Então, tudo aquilo que eu faço precisa comunicar o amor de Deus. Se eu quero me tornar uma filha, um filho parecido com o Senhor, eu preciso buscar conhecer no mais profundo ao Senhor, prosseguir em conhecê-lo, conhecer o coração dele, para que então eu possa conseguir colocar em prática aquilo que o Senhor sente, aquilo que ele demonstra sobre as nossas vidas. E eu só consigo me tornar parecida com ele, queridos, quando eu caminho com ele lado a lado. E isso fala também de zelar por aquilo que Jesus zela. Quando nós falamos de zelo, o zelo por aquilo que toca o coração do Senhor, me preocupando com aquilo que Jesus se preocupa. É quando eu pergunto para o Senhor, Pai, o que o Senhor ama, porque eu quero amar aquilo que o Senhor ama. O Senhor ama principalmente as vidas. Foi pelas vidas que ele morreu naquela cruz do Calvário, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua noiva. Nós ouvimos muitas vezes, pessoas que dizem que têm dificuldade de amar. Dizem que amam a Deus, mas têm dificuldade de amar o seu vizinho, o seu próximo, têm dificuldade de estender a mão para quem precisa. Então eu não tenho como dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao meu próximo. Se eu não amo aquele que eu convivo, aquele que está do meu lado, ou muitas vezes até aqueles que são as pessoas difíceis de amar, porque Jesus ama até mesmo esses. Então, se eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, eu não tenho como dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Quando a palavra de Deus me fala que eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ser parecida com Jesus. E o amor, queridos, o amor, ele está acima de qualquer coisa. O amor está acima dos defeitos. O amor está acima daquilo que me agrada ou aquilo que me desagrada. Claro que
aquele que desagrada o coração de Deus, aquele que faz coisas maldosas. Nós não vamos amar o pecado dessas pessoas, não vamos amar as atitudes dessas pessoas, mas nós precisamos amar o pecador. Porque o pecador fala de vida, fala de pessoas. E nós precisamos buscar no Senhor isso. Nós, como seres humanos, com a nossa natureza caída, nós não temos a capacidade de amar quem quer que seja, porque não existe coisas boas dentro de nós. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, fazemos porque o nosso espírito, sendo alimentado pela palavra de Deus, sendo alimentado pela oração, sendo alimentado pela convivência com o Espírito Santo, é através dele que nós conseguimos exalar coisas boas de dentro de nós. Tudo aquilo que é de ruim vem da nossa natureza pecaminosa, vem daquilo que é a nossa carne. Mas aquilo que vem de bom de nossas vidas é mérito do Espírito, que deposita dentro de nós o fôlego de vida e que nos faz entender que nós devemos transbordar esse amor que Jesus transbordou sobre as nossas vidas. Então o amor, queridos, ele é bondoso. O amor, ele não inveja, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se ira, ele não guarda rancor. Então muitas vezes nós podemos ficar até chateados com algumas coisas que acontecem no momento, mas isso não pode durar por muito tempo, porque quando nós decidimos amar, o amor ele vai prevalecer sobre todas as coisas. Algo que vem do sobrenatural, algo que nos faz tudo crer, tudo suportar, tudo esperar, até mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de aflição, quando muitas vezes nós queremos desistir, quando muitas vezes nós queremos desanimar, queremos esmorecer com as adversidades que acontecem à nossa volta, mas quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus e nós nos lembramos da decisão que nós tomamos de amá-lo sobre todas as coisas. Então é essa decisão que vai nos manter no caminho do qual nós devemos continuar perseverando em permanecer até que ele venha. E ali em seguida o texto vai falar que o amor ele nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. E quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menina, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. E quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Então a Bíblia aqui está falando, queridos, que muitas vezes nós podemos fazer tantas coisas, e nós vemos as pessoas fazerem muitas coisas, pessoas muitas vezes que doam, pessoas que se dispõem umas com as outras, mas muitas vezes isso não passa de uma mera obrigação na mente dessas pessoas, porque muitas pessoas entendem assim, porque eu sou um cristão, então eu preciso fazer. E quando nós fazemos as coisas, queridos, por obrigação, tudo que é feito por obrigação se torna peso. Muitas vezes nós não vamos começar a fazer algo amando aquilo que nós estamos fazendo, mas quando nós começamos, nós aprendemos a ter essa disciplina na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida. E então, quando eu decido que eu preciso juntar isso com o posicionamento de amar aquilo que eu preciso fazer, isso automaticamente não se torna mais um peso para que eu possa concretizar. Então, não adianta com que nós venhamos a fazer tantas coisas por obrigação e não porque nós temos amor verdadeiro que exala através das nossas vidas. Porque muitas vezes as pessoas que estão recebendo aquele bem das nossas vidas, elas podem até não perceber que estamos fazendo talvez aquilo por obrigação. Agora, o Senhor, que conhece todas as coisas, o fim desde o princípio, o Senhor que sonda o nosso coração e examina o nosso coração para comprovar se há em nós algum caminho mau, Ele que tudo vê, Ele sabe de todas as coisas. E é com Ele que nós devemos ter o principal temor e a preocupação
de poder comprovar para o Senhor que aquilo que nós estamos fazendo é porque nós decidimos amar. E esse amor é o que nos move em fazer tudo aquilo que nós fazemos hoje, e não por obrigação. Então, por mais que eu faça as coisas por obrigação, o Senhor que tudo vê, Ele sabe que eu estou fazendo as coisas com peso, e cedo ou tarde, no meio do caminho, eu vou acabar desistindo. Agora, quando eu decido que eu preciso amar, e que esse amor vai mover o meu coração, então tudo aquilo que eu fizer, eu vou fazer com todo o meu coração, com toda a minha decisão e posicionamento, com todo o amor que existe dentro de mim. Então vai se tornar tão difícil conseguir cumprir algumas coisas que eu preciso cumprir. E isso é ter uma atitude, queridos, de maturidade. Isso é ser maduro. A Bíblia me fala aqui, né, que quando eu era menina, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Agora, quando nós nos tornamos maduros, quando nós crescemos em Deus, na graça, no conhecimento, na sabedoria, no discernimento e, sobretudo, no posicionamento, nós deixamos para trás as coisas de menino. Então, muitas vezes a criança, ela só faz aquilo que ela tem vontade de fazer. A criança, ela quer fazer só aquilo que ela gosta, aquilo que é obrigação e responsabilidade, ela não quer ter que cumprir. Agora, o Senhor nos chama para esse lugar, um lugar de maturidade no espírito, um lugar onde eu deixo as meninices de lado para poder cumprir aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, porque o Senhor só confia responsabilidades nas mãos de quem é maduro. O Senhor só confia responsabilidades na mão de quem é adulto, de quem sabe aquilo que está fazendo, que sabe para onde está indo e sabe os posicionamentos que precisa ter. E que muitas vezes pode não gostar tanto de ter que fazer algo, mas ele vai olhar para dentro dele, vai buscar tomar a decisão de amar aquilo que ele precisa fazer. E então ele não será impulsionado, ele não será motivado pelas suas emoções, pelo seu ânimo dobre, pelos seus altos e baixos. Mas mesmo quando ele não está bem, ele sabe que ele tem algo para cumprir, então ele vai cumprir. No dia bom ou no dia mau, ele vai cumprir e fazer aquilo que precisa ser feito. Independente de como estão as emoções dessa pessoa, a vontade, se ela tem ou se ela não tem, mas ela sabe que ela precisa cumprir com uma responsabilidade. E através do amor a Deus sobre todas as coisas, ela vai entender que ela não pode ser movida pelas emoções que ela está naquele momento, mas que ela precisa agir com maturidade, com decisão e posicionamento de entender que ela precisa cumprir naquele dia aquilo que precisa ser feito. Então, esse texto ele termina falando, né, que permanecem agora 3 coisas, que é a fé, a esperança e o amor, mas o maior de tudo é o amor. Que você possa refletir, meditar nessa palavra tão simples que o Senhor comunicou no nosso coração nesse dia. Que você possa buscar no Senhor, se você realmente tem se posicionado nesse lugar de amar, nesse lugar realmente de zelar por aquilo que o Senhor zela. Eu acredito que nós começamos a alcançar a maturidade quando nós começamos a parar de nos preocupar com aquilo que nós queremos e buscar os nossos próprios interesses. E nós deixamos isso de lado e nós começamos a buscar no Senhor quais são os interesses do reino. Porque os interesses do reino é aquilo que é eterno. Os interesses do reino é aquilo que permanece. Os interesses do reino é aquilo que frutifica, é aquilo que floresce, é aquilo que dá muito fruto, é aquilo que o Senhor trabalha sobre as nossas vidas, num bem comum, no coletivo, e não só sobre aquilo que é benefício para mim. Então o amor e o zelo fala sobre isso. É quando eu não olho só para a minha vida e não me preocupo só com os meus interesses, mas é quando eu olho para a igreja de Cristo e para um bem comum. Eu pergunto ao Senhor o que Ele tem para a sua noiva nesse tempo. Então eu não oro mais só por aquilo que eu quero alcançar, mas eu oro por aquilo que, em coletividade, como a noiva, como a igreja de Cristo, nós podemos alcançar juntos, sendo direcionados e conduzidos pela voz do Senhor. Então o Senhor nos convida
a deixar as nossas meninices de lado, a crescer verdadeiramente, a amadurecer, continuar prosseguindo rumo ao alvo, enquanto nesse tempo o amor de muitos tem se esfriado, mas o nosso amor permanece intacto, porque todos os dias nós levantamos um altar de adoração na presença do Senhor. Todos os dias o nosso coração queima de amor na presença dEle, um amor que vai transbordar sobre a vida do nosso próximo. Todos os dias eu zelo pela presença dEle, eu zelo pela sua casa, eu zelo por aquilo que queima no coração de Jesus. Então o Senhor busca em nós homens e mulheres que vão ter amor e zelo pela sua presença. Amor e zelo por aquilo que Ele ama e por aquilo que Ele zela. Amor e zelo. Essa é a palavra que o Senhor quer desenvolver no nosso coração com um senso de responsabilidade para esse novo ano que nós entramos. E eu oro estar inserido na visão do céu. Que o teu coração possa de fato deixar as coisas de menino para trás e que você possa começar a crescer, a amadurecer dentro do reino dos céus. E entender que maior é aquele que serve. E entender que aquele que teme ao Senhor e não perde esse temor, ele vai saber a importância que tem de amar e de zelar por aquilo que importa para o coração de Deus. Amém? Fiquei